Talvez uma das coisas que eu precise fazer é parar de procurar meu próprio propósito. Por muito tempo, eu também acreditei que a vida ela precisava ter um roteiro. Ela precisava acontecer mediante propósitos. Ela precisava acontecer da forma que a gente queria que acontecesse. Eu acreditava que, por exemplo, a vida ela precisava acontecer da seguinte maneira. Eu realmente descobri o que eu nasci para fazer. Eu realmente descobri o que eu preciso fazer. E se eu estiver procurando algo que não existe, se a vida não acontecer dessa forma? Oi, me chamo Keila e esse é o meu primeiro vídeo do canal. E se você chegou aqui e quiser me acompanhar um pouquinho, senta aí que eu vou começar contando um pouco sobre mim. Por muito tempo eu comecei a fazer tudo que a gente foi ensinado a fazer e tá tudo bem. Então o que é que eu fiz? Eu cresci, tentei encontrar ali uma opção nos processos de vestibular e encontrei. Fui fazendo meus planos, entrei na faculdade, me formei, estudei, trabalhei, casei, fiz tudo o que realmente precisa ser feito e eu me formei em veterinária. E tá tudo bem. Eu não acordei um dia e falei, meu Deus, que horrível, tudo que eu construí até aqui foi realmente ruim. Não. Tudo que eu construí aqui foi necessário, tudo que eu construí as fases mais bonitas e foi uma das fases mais importantes da minha vida. Eu tive uma rotina, eu tive planos, eu construí carreira, eu construí quem eu sou hoje através das escolhas que eu fiz durante o meu percurso. Então tudo é importante, então eu não acordei um dia e falei, nossa, que péssima ideia, tudo que eu fiz até aqui foi terrível. Não, não foi bem assim. Na verdade, foi bem confuso. Assim, ó, tava tudo ocorrendo perfeitamente bem. Achava que eu brilhei, né? Eu me formei, eu tava ali, ó, super empolgada. Eu tinha entrado em empresa. Realmente gostava de trabalhar, só que em determinado momento da minha vida eu comecei a me questionar. Então, simplesmente acordei, amadureci a ideia e comecei esse questionamento. Comecei a pensar que eu estava realmente vivendo no automático. Simplesmente vai trabalhar, você volta para sua casa, você se alimenta, você faz a sua rotina, você faz os seus planos, você leva uma rotina, acorda, vai e volta, vê o dia clareando, o dia acabando e simplesmente você se vê preso dentro de uma rotina. E gente, assim, ó, tá tudo bem. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de mimimi, eu não tô aqui levando em consideração que tudo isso é errado, até porque nós somos adultos e adulto faz o que precisa ser feito. Adulto ele não faz o que ele gosta. Então, só que o problema aqui não é você estar fazendo uma coisa que você não gosta, é você estar tentando encontrar sentido em algo mesmo que você não goste. Então, que você não goste tem que ter algum sentido. E eu não consegui encontrar. Então, chegou um momento da minha vida que esse sentido eu não achava. Eu precisava realmente parar e descobrir. À medida que eu parei, eu fui tentando observar, né, pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes de pensamentos e de questionamentos, eu comecei a entender que eu estava simplesmente no auge dos meus 30 e poucos, construindo uma vida. Essa vida, ela estava funcionando, ela era uma vida funcional, mas não era uma vida que eu queria construir, era uma vida que não estava mais fazendo sentido. Dentro desses processos de tentar me reconectar, de tentar me descobrir, eu comecei a fazer perguntas. Então, perguntas do tipo, que vida que eu quero ter? O que eu quero construir? Onde eu me vejo daqui a 5 anos? Tudo isso está fazendo sentido? Para onde eu quero ir? Realmente eu preciso de todas essas respostas? Então foi aí que a minha chave virou. Foi aí que eu decidi que aquele emprego já não fazia mais parte de quem eu era. Tentar a saída dele, sim, era a decisão mais certa a se fazer. Que eu deixo aqui bem claro que eu não estou romantizando o fato das pessoas estão saindo do CLT. Então, eu não saí do CLT de forma romantizada, de que assim, ó, vou sair agora, dormi, amanhã eu acordei e encontrei a vida perfeita. Não. O erro de muitas pessoas é tentar encontrar propósito no que estão fazendo e não o sentido. Então,
A partir do momento em que eu tentei encontrar sentido naquilo, eu não achei mais. E nesse momento que eu decidi que não era mais o que eu planejava. Então não estou aqui romantizando que sair do CLT ele é a melhor opção, porque eu não tinha vida perfeita para encontrar no outro dia. Eu não tinha virado empreendedora de um dia para noite, né, como muitas pessoas falam, então sai do CLT e vira empreendedor que é melhor. Não tinha essa opção. Eu tinha tudo resolvido? Não, também. Eu nem sabia para onde ir nem o que fazer. A única coisa que eu sabia era me organizei para tomar essa decisão, que é importante. Eu acredito que ser adulto também é isso, não é você achar que você pode fazer uma coisa, você vai lá, faz e depois tá aí, né? Todo problema até pode também, né? Porque é complicado. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, na minha vivência, eu decidi me organizar e sair. Foi a melhor opção. Simplesmente sabia só de uma coisa: eu precisava parar. Então, a partir do momento em que eu entendi que eu precisava parar, eu parei. Então, sabia para onde estava indo? Não. E sinceramente ainda não sei. E em meio a todo esse caos, foi aí que eu também comecei a pensar que e se não existir propósito? E se não existir propósito nem para mim, nem para você? E se a vida, ela é só isso, sabe? Ela é assim, ela é dessa forma, então não existe fórmula mágica. A gente só precisa, como eu falei, encontrar um sentido. Porque assim, às vezes eu tenho a sensação, não sei se vocês aí também têm essa sensação, me deixa aqui nos comentários, né, pra gente conseguir conversar. As pessoas, nos dias de hoje, assim, elas estão, na verdade, fazendo da própria vida um caça-tesouros. Como assim um caça aos tesouros? Tipo, você precisa encontrar sua missão na Terra, você precisa encontrar seu propósito, senão você tá fracassado pro resto da vida. Você precisa sim descobrir o seu dom, porque senão você também não vai prestar pra nada, porque você sempre vai querer e acertar e não vai conseguir. Tentar ser quem você não é, sabe? Em muitos aspectos. Não sei se vocês estão me entendendo, mas você às vezes precisa tentar ser sempre quem você não é, mostrar ser quem você não é para que você tenha sucesso. E aí quando você encontra o tal propósito, aí sim, você vai viver plenamente feliz. Você tá na vida perfeita, tudo tá se encaminhando como você gostaria que se encaminhasse, como foi feito para se encaminhar, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo, mas é essa sensação que eu tenho, que a gente transformou algo que era simples em um processo intenso. Se eu não precisar de uma resposta para tudo na minha vida, e se eu não precisar encontrar coisas legais, coisas que me deixam feliz para fazer pelo resto da minha vida, eu só preciso encontrar algo que faça sentido, entende? E se eu não precisar, por exemplo, transformar todos os meus hobbies em profissão, que é assim, né? Não é porque a gente tem um hobby que a gente precisa transformar ele em profissão. Então, por exemplo, não é porque eu cozinho bem que agora eu vou virar cozinheira ou vou fazer um curso de gastronomia. Não é porque eu gosto, por exemplo, de cantar que agora eu vou virar cantora. Não necessariamente, às vezes é só um hobby, mas as pessoas sempre querem transformar os seus hobbies em profissão. E aí acaba que a gente fica nessa loucura, né, de tentar encontrar propósito, uma resposta pra tudo, coisa que às vezes não tem. Eu acho que às vezes eu só tô tentando encontrar uma coisa, alguma coisa que me explique quem eu sou. Mas isso consome. Não deveria agir dessa forma e eu acho que ninguém deve agir dessa forma, porque a vida não é assim. Eu estou numa fase, em um momento em que eu só preciso encontrar algo que faça sentido pra mim. Algo que me mostre que vale a pena a gente insistir, sabe? Quando a gente fala em sentido, parece uma diferença muito pequena quando a gente compara com propósito, mas não é, porque propósito é como se você tivesse uma resposta pronta e sentido não é. Sentido é quando você vai vivendo a vida de uma forma que faz sentido, sabe? É quando você encontra prazer em estar em um trabalho, mesmo que ele não seja o trabalho da sua vida, mas você gosta daquele ambiente, você gosta daquelas pessoas, você gosta de estar cercado
por aquelas pessoas, pelo aquele trabalho, você gosta de estar ali. Encontra sentido, por exemplo, em pequenos gestos do seu dia a dia, quando você encontra sentido em uma comida diferente que a gente faz, quando a gente encontra sentido em viver. Então eu acho que é esse o grande mistério que muitas pessoas tentam descobrir, só que muitas vezes a gente deixa tudo muito difícil também. Eu preciso encontrar o que eu nasci para fazer. E eu acho que você também não. Concorda comigo? Eu acho que você e eu, que também está passando por isso aí, a gente precisa encontrar o que seja bom de viver. Encontrar os momentos de alegria, prestar atenção nas coisas que antes eu não prestava atenção. Prestar atenção em coisas que a gente passa despercebido no nosso dia a dia, no nosso automático. Não quero transformar isso numa história bonita. Eu quero transformar isso em um processo que seja bom de viver, bom de vivenciar. Por quê? Porque eu me comparo, né? Eu me comparo muito com outras pessoas. Eu vejo que muitas vezes eu me sinto atrasada, né? Como a gente se compara, a gente se sente atrasado, sim. E é difícil, é muito difícil. Só que, na verdade, a gente só precisa respirar. Porque quando a gente respira, a gente começa a observar que as pessoas também não vieram com manual. Por mais que a gente ache que todo mundo tem um manual ali, um script para seguir, um roteiro definido, e só a gente que não vê. Então, só a gente que foi ali esquecido, né? Eu queria muito, muito saber se todas as decisões que eu estou tomando agora elas são decisões acertadas, mas eu não tenho como saber. Você também que está passando por isso, você deve me entender. Então, eu posso sim começar uma coisa hoje e desistir. Por que não? Porque eu já não sou a mesma de quando eu tinha 18 anos. E provavelmente no auge dos meus 31, eu não serei a mesma quando tivermos 40, entende? Então a gente muda o tempo todo e tá tudo bem. O difícil de entrar na nossa cabeça é que parece que a gente quer estar pronto, mas muitas vezes a gente não está pronto, a gente está aprendendo. E é normal. Então, quando a gente se coloca diante de situações, essas situações elas sempre vão nos moldar e elas sempre vão nos ensinar algo. Então, mudar de opinião é normal e tá tudo bem. Mudar de ideia é normal e tá tudo bem. Mudar de rota, mudar de direção, mudar de trabalho, mudar qualquer coisa que está te incomodando hoje é normal. Assim como eu acredito que existem outras milhares de pessoas que às vezes passam pelo mesmo perrengue, né? Percalço, não sei. Mas passam por isso. E que a gente se frustra muito, porque eu achava que a gente precisava ter tudo pronto e se encontrar nesse momento dessa forma é desafiador. Eu diria que essa é a palavra, é desafiador. Mas são esses desafios que fazem com que a gente se desenvolva ainda mais e descubra mais sobre a gente mesmo. Porque eu acredito que a partir desse ponto que a gente começa a tomar decisões, às vezes mais acertadas ou não. Mas a gente, pelo menos eu, hoje, tenho muito mais maturidade para entender e compreender que nem tudo na vida vai ser da forma em que a gente quer, ou da forma que a gente escreve, ou da forma que a gente achava que ia ser. A vida ela é só um palco, né? E que a gente precisa estar ali sempre tentando moldar, tentando se aventurar nos roteiros, tentando se aventurar nas nossas fases, porque a gente muda de fase o tempo todo. Mudar as nossas perspectivas não significa dizer que a gente fracassa. Hoje eu entendo que isso é sinônimo de força, é sinônimo de resiliência e é sinônimo de que você é um pouco mais do que aquilo que você imaginava ser. Porque a partir do momento em que a gente reconhece isso, a gente para de colocar os rótulos. Os rótulos, eles são muito complicados, porque nós somos muito mais do que os rótulos. Então, é justamente por isso que eu quis criar esse canal, justamente para mostrar, tanto para mim, futuramente, quanto para você, que tá aí do outro lado me ouvindo, que não existe fórmula pronta aos 30 e poucos. Pelo menos descobri agora e tô te contando antes que seja tarde demais. Não tem. E que
A vida, ela não é mil maravilhas. A grama do vizinho, a gente acha que ela é mais verde que a nossa, mas não é. E que a vida, ela pode ser muito mais simples, sabe? A vida, ela pode ser muito mais fácil de viver. Só que a gente precisa tomar decisões. E tomar decisões, muitas vezes, quando a gente está numa zona confortável, é difícil. Mas quando a gente dá o primeiro passo, voltar atrás é mais difícil ainda. Porque agora você sabe, ou pelo menos está tentando descobrir o seu caminho. Eu quero transmitir aqui nesse canal tudo que eu tô aprendendo, eu quero trazer para vocês tudo que eu tô vivendo nesse processo. Eu quero trazer todas as minhas dúvidas, quero trazer as minhas descobertas, quero trazer através dos meus olhos para vocês, né, o mundo, porque o mundo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele tem muita coisa para nos mostrar. E quando a gente sai da nossa bolha, quando a gente sai do convívio, né, do nosso ambiente, da onde a gente nasceu, a gente consegue superar muita coisa e a gente consegue enxergar que existem mil maneiras de se viver, que existem mil maneiras de encontrar felicidade, até nas pequenas coisas que a gente não valorizava. Então a vida ela é extraordinária, ela é incrível. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da vida enquanto ela acontece, da minha vida, né? E eu acho que é isso, eu acho que eu quero encontrar o processo faça sentido, eu quero encontrar com calma, vivendo, experienciando sensações, experienciando momentos que são felizes, momentos que desafiadores, momentos de frustração, momentos que eu vou daqui a alguns anos talvez pensar: merda, Keila, por que é que você fez isso? Mas tá tudo bem, eu estou aprendendo. Então, a todo momento eu vou estar pensando isso, sabe? Que eu estou aprendendo e tá tudo certo. E é isso, é justamente isso que eu quero trazer aqui. E principalmente eu quero encontrar clareza. Eu quero observar o caminho enquanto eu caminho com calma. E também, né? Para. Eu não quero mais encontrar propósito, eu quero encontrar sentido. E eu acho que eu já fiz você entender essa diferença. Agora, para finalizar, me conta aqui nos comentários se você também já se sentiu assim, se você também acha que para encontrar clareza, para encontrar sentido, você precisava ter uma resposta certa para tudo. Talvez a gente encontre futuramente a resposta juntos. Então, comenta aqui que eu vou querer saber. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho do que eu estava pensando e um pouquinho sobre mim. E eu espero que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Tchau!